Olá pessoal, vamos fazer a correção hoje da atividade sobre ligação iônica. Então, gabarito dessa atividade que vocês entregaram, já entregaram ela, que é a atividade online 07. Essa primeira pergunta assim, ó, os átomos dos demais dos metais têm tendência a, então os átomos dos metais têm tendência a opção aqui é ceder ou receber, né? Então, o átomo dos metais, eles possuem uma tendência a ceder. Então, os metais, uma tendência a ceder elétrons, transformando-se em. Então, se eles perdem elétrons, eles se transformam em cátions. Então, cátions. E os átomos dos não metais têm uma tendência a receber. Então, aqui ele chama tendência a receber elétrons, transformando-se em ânions. Então, se eles recebem elétrons, eles se transformam em ânions. Então, a resposta correta é ceder cátions, receber ânions. Então, ceder cátions, receber ânions. Então, aqui, ó, ceder cátions, receber ânions, e a ligação iônica ela acontece através de uma atração, né? Esses íons positivos e negativos, chamado de atração eletrostática, certo? De um íon positivo atraindo um íon negativo. Então, a resposta é a letra B. Exercício 2. A maioria 2. Aqui nesse caso, comparando metal a metal e o átomo de hélio, então a maioria 2 metais. Então a maioria 2 metais, aqui é metais, tem de 1 a 3 elétrons na camada de valência desses átomos. E os ametais, aqui, e os ametais, de 4 a 7 na camada de valência de seu átomo. O único átomo com 2 elétrons na camada de valência que não é metal é o átomo de hélio. Então, o átomo de hélio é um gás nobre e ele já é estável com 2 elétrons na camada de valência. Então, metal, ametal e hélio. Então, os metais, que é a letra A, é a resposta correta. Então, metal, ametal e hélio. Aqui nesse exercício 3, ele pede para fazer a combinação entre esses elementos. Então, ele pede para fazer a combinação de qual que é a proporção correta que aparece para cada um deles. Então, para isso, temos que consultar na tabelinha de cátion, de ânion, ou olhar pela tabela periódica, quantos elétrons cada um possui na última camada, para ver quanto que ele precisa para estabilizar. Então, nesse primeiro aqui, nós temos o magnésio e o cloro. Então, o magnésio, comparando com o cloro, o magnésio possui carga 2+, ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele vai doar 2, aqui é 2 positivo, e o cloro possui 7 na camada de valência, então ele recebe um só. Então, a gente pode olhar na tabela periódica pela família que ele pertence, que é o magnésio da família 2, o cloro da família 7, ou a tabela de cátion e de ânion. Como a gente sabe que é só inverter a carga, aqui é 2 e aqui é 1, a proporção que ele pede aqui, vou botar aqui, então a proporção aqui, ó, 1 vem para cá, o 2 para cá. Então, esse primeiro aqui, a proporção é de 1 para 2, entre magnésio e cálcio. Agora, cálcio e oxigênio. Estou olhando lá na tabela periódica o átomo de cálcio. O átomo de cálcio é da família 2 da tabela periódica. Sendo da família 2, ele vai doar 2 elétrons, ficando 2 positivo. Enquanto que o oxigênio é da família 16 da tabela periódica. Da família 16 da tabela periódica possui 6 elétrons na camada de valência. Então, se ele possui 6 elétrons na camada de valência, ele recebe 2 para ficar estável. Então, aqui é 2 negativo.
Como as cargas já estão equilibradas, a proporção entre esses dois é de 1 para 1. Então, vai ser 1 de cada. Vai ser um cálcio estabilizando um átomo de oxigênio. Agora pegar o terceiro exemplo aqui, ó, lítio e oxigênio. Então aqui agora lítio como oxigênio. O lítio lá na tabela periódica, se vocês pesquisarem o lítio, que ele pertence à coluna 1 da tabela periódica, seria da coluna 1. Ele é um positivo e o oxigênio é da família, nós já vimos que é da família 16. Família 16, ele tem 6 na camada de valência e recebe 2 para estabilizar. Como aqui é 1 e 2, eles vão inverter aqui a carga. Então o 2 ele vem para o lítio e o 1 vem para o oxigênio. Proporção de 2 para 1. A proporção é de 2 átomos de lítio para 1 átomo de oxigênio. O nosso quarto exemplo aqui agora, potássio e bromo. Então, entre potássio e bromo, temos o potássio, que é da mesma família do lítio, da mesma família, do grupo 1 da tabela periódica. Ele possui um elétron na camada de valência e por isso que ele doa, ficando com um positivo. O bromo é da família 17 da tabela periódica, possui 7 elétrons na camada de valência e ele recebe 1 para estabilizar. Nós podemos fazer a fórmula iônica invertendo as cargas ou compartilhando esse elétron do cátion para o ânion, do metal para o ametal. Como aqui é 1 e 1 já está equilibrado, a proporção vai ser de 1 para 1. Então a resposta é 1 para 2, 1 para 1, 2 para 1 e 1 para 1. Aqui nas alternativas, 1 para 2, 1 para 1, 2 para 1 e 1 para 1. Letra B é a resposta correta. Exercício 4, uma ligação de caráter acentuadamente iônico se estabelece quando os átomos participantes da ligação. Agora, qual que é a correta? Então, aqui possui número de oxidação acentuadamente diferente, apresentam elétrons não compartilhados, pertencem a grupos diferentes da classificação periódica. A resposta correta é a letra D, porque a ligação iônica acontece entre os átomos que possuem acentuada diferença de eletronegatividade. Essa eletronegatividade é uma força de atração que um átomo exerce sobre o elétron de um outro átomo. Então, na tabela periódica, quanto mais distantes eles estão, maior será essa diferença, será mais acentuada essa força e por isso tem um caráter iônico também mais acentuado. É por isso que os metais, aqui do lado esquerdo, como exemplo, o átomo de sódio, tem uma baixa eletronegatividade, ou seja, tem uma fraca atração pelo elétron. Então ele libera mais fácil, ele tem uma fraca atração, ao mesmo tempo ele libera ele mais fácil. Do outro lado, os não metais, como exemplo que é o cloro, ele tem uma alta eletronegatividade, uma alta atração pelo elétron. Então, se esse tem uma fraca atração, ele quer doar, ele quer liberar esse elétron, e esse quer receber o elétron, quando eles se encontram, ocorre uma ligação, onde esse átomo tem uma fraca atração pelo elétron, libera e perde esse elétron para um átomo que tem uma forte atração por esse elétron. Então, esse átomo é mais eletronegativo e esse é menos eletronegativo. Então, ele vai doar para o átomo de cloro. Então, a ligação iônica acontece com átomos que possuem uma acentuada diferença de eletronegatividade. Exercício 5. Quais deles apresentam ligação tipicamente iônica? É só olhar na tabela periódica. Na tabela periódica vocês vão olhar o que é metal e o que é ametal. Então a ligação tipicamente iônica ocorre entre um metal e um ametal.
Aqui nós temos hidrogênio com cromo, porque a ligação é covalente. Então aqui nós temos a metal e a metal, bário e oxigênio. Essa ligação aqui ela é tipicamente iônica. O cálcio é metal, o cloro ele é ametal. Também ligação tipicamente iônica. Aqui temos o silício que é um ametal, o oxigênio também é ametal. Aqui nós temos o boro e o oxigênio. A resposta é 2 e 3 apenas. Então 2 e 3, a letra C. Então a ligação tipicamente iônica, ela acontece entre metal e ametal. Então na tabela periódica do lado esquerdo temos os metais, do lado direito temos os ametais. Então 2 e 3, a resposta correta. Exercício 6, agora ele usa um símbolo genérico X e Y para montar uma ligação iônica. O composto formado pela combinação do elemento X, só que ele fala para nós que esse X aqui tem 20 como número atômico. Lá na tabela periódica, esse elemento aqui, ele é o átomo de cálcio. Ele está no grupo 2 da tabela periódica, ou seja, ele tem 2 elétrons na última camada. Ele quer doar, né? Metal vai doar. O elemento Y, lá na tabela periódica, se procurar esse com o número atômico 9, ele é o átomo de flúor da tabela periódica. Ele é o flúor que tem número atômico 9. Então o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então o X ele tem que doar 2 elétrons, enquanto que o Y recebe só 1. Então, para equilibrar, pegamos mais um átomo de Y, também com 7 elétrons na camada de valência, e agora um elétron é doado para o primeiro e o segundo elétron é doado para esse segundo átomo aqui. A fórmula final fica X Y2, certo? A carga do X, como ele doa 2, a carga dele é 2 mais, a carga do Y, cada um recebeu um elétron com um menos. Então mantém aquela regrinha da inversão, o 2 para o Y e o 1 para o X. Então a resposta XY2. Letra B, XY2. O exercício 7. Agora usa também duas letras genéricas, M e X. Então, o elemento M do grupo 2 forma um composto binário iônico do grupo 2. Se você é do grupo 2, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Com o elemento X do grupo 17. Então, no grupo 17, o X, ele possui 7 elétrons na camada de valência. É semelhante ao anterior. Esse tem que doar 2, esse recebe só 1. Então pegamos mais um átomo X para equilibrar a carga. Então o átomo M, ele doa 2 elétrons e cada X recebe apenas 1. Então a fórmula fica M X 2, ele X2, letra B, a resposta correta. Exercício 8, usando de novo X e Y, a camada mais externa do elemento X possui 3 elétrons. Na camada do elemento X, ela possui 3 elétrons na camada de valência. E o Y possui 6. Então, o Y possui 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada átomo X tem que doar 3 elétrons e cada átomo Y recebe apenas 2 elétrons. Tem que equilibrar esses dois. Nesse caso, fazendo pelas cargas é um pouco mais fácil, é bem mais rápido para resolver. O átomo X
O átomo X aqui ele tem que doar 3 elétrons, ficando 3 positivo, enquanto o átomo Y recebe 2, ficando com carga 2 negativo. Então aqui é o 3 e 2, invertendo, 3 vem para o Y e o 2 vem para o X. Então fica X2, Y3. Montando a mesma forma a regrinha da ligação, ó, vem um elétron para cá e o outro vem para esse. Sobrou um elétron. Como sobrou um elétron, pegamos mais um átomo de Y. Vou pegar mais um átomo de Y aqui, ó. Então, o átomo Y que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou pegar mais um que a gente já sabe na fórmula final, que aqui são 3. Vou pegar mais um átomo de Y aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais um X, que são 2X. 1, 2. 1, 2. Agora vamos só confirmar, né, como ele completa. Então esse X são 3, no X são 3 elétrons. 1, 2, 3. Então, completando agora a ligação, esse X sobrou um elétron, então ele vai para esse Y aqui de baixo. Então esse já doou os 3 que ele tem para doar. Só que para esse átomo Y falta mais um ainda. Então vem desse outro átomo aqui, ó. Então completou ele com os 2 que ele precisa. Só que esse X ainda tem 2 que ele precisa doar. Tem que doar para estabilizar. Agora vai para o terceiro átomo Y. Então cada átomo X está doando 3 elétrons e cada átomo de Y recebeu 2 elétrons. Então a fórmula final, né? X2, Y3. Letra A resposta correta. Exercício 9. A fórmula em que o K, então já dá a carga pronta para nós ali, ó, X, ele vale 3 mais, Y vale 1 negativo. Como aqui é 3 e lá é 1, é só inverter esses dois, ó, o 3 ele vem para cá e esse 1 ele vem para cá, então não é necessário colocar. Então fica X, Y3. Então, letra B, X, Y3. Nesse exercício 10, ele fala de um elemento X que apresenta distribuição eletrônica K2, L8, M8 e N2. Estou lembrando que a camada de valência é onde ocorre a ligação química. Então esse átomo X ele tem carga 2+. Então o X ele tem 2 elétrons na camada de valência e a carga dele é 2+. Agora vamos ver cada alternativa. Então ele fala que ele forma um composto se fosse como um halogênio, então na letra A, né? O halogênio, lá na tabela periódica, esse halogênio que ele chamou de Y, o halogênio ele é do grupo 17 da tabela periódica, possui 7 elétrons na camada de valência, a carga dele é 1, ele recebe 1 para estabilizar. Como aqui é 2 e aqui é 1, a fórmula entre X e Y tem que ser igual a X, Y2. Como aqui tem só 1, então a letra A está errada. O calcogênio, ele é do grupo 2 da tabela periódica. Então o calcogênio é do grupo 2 da tabela periódica. Então o calcogênio simbolizado pela letra Z. Então na letra Z, esse calcogênio tem 6 elétrons na camada de valência, porque é do grupo 16 da tabela periódica, e a carga dele é 2-. Como aqui as cargas já são iguais, é de 1 para 1. A resposta é XZ. Aqui está correto. A letra B já é a resposta correta. Se fosse com o hidrogênio forma uma ligação molecular, né? Então com o hidrogênio aqui o X e o Y já ficaria errado, né? Porque aqui ele faz composto molecular, que seria uma ligação iônica. E mesmo assim a proporção, o hidrogênio aqui ele
recebe um elétron só, eu teria que ficar 2 aqui, ó. Então também fica errado. Aqui ele fala com um metal alcalino, certo? Um metal. Se eu pego um metal com outro metal, forma uma ligação metálica e não ligação iônica. Então aqui iônico está errado, aqui molecular também está errado. Agora, com o halogênio R, então o halogênio nós já fizemos, né, que o primeiro na letra A proporção é o contrário, que seria X R2, tá? Porque o halogênio ele recebe só um elétron. Como o halogênio recebe só um elétron, tem que pegar 2 para estabilizar. Então, o inverso, a fórmula que também está errada. Então, a resposta correta, né, nós já botamos aqui a letra B, um calcogênio Z. Calcogênio Z forma o composto XZ. Então, com isso, encerramos a correção dessa atividade. Qualquer dúvida pode perguntar lá no grupo do WhatsApp também. Então, até a nossa próxima aula.